Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Wincast. E hoje se preparem que eu estou com uma pessoa que, se eu tivesse que defini-lo por uma palavra, eu diria o iluminador. Ele ilumina minha vida desde 2017. Tem pessoas que chegam na sua vida para mudar, e ele é uma delas. Então, é com grande satisfação que eu apresento a vocês meu amigo, meu irmão, Anderson. Seja bem-vindo e diga quem é o Anderson pelo Anderson. Uau, que recepção, hein? Fico feliz demais de estar aqui com você, Felipe. É uma honra, né? Um privilégio. E tudo que você falou, né? Realmente são coisas muito importantes para mim. E eu sou o que sou, né? Mas eu sou casado, tenho 2 filhas lindas, uma esposa maravilhosa, casado há quase 28 anos, vou fazer dia 18. Sou empresário também há 27 anos, sou químico de formação, tenho MBA em administração, negócios, relações institucionais e também sou escritor, tenho um livro publicado e também hoje eu faço mentoria espiritual e emocional. Então, além de cuidar aí de mais de 500 pessoas dentro da minha empresa, onde obviamente tem muito de inteligência emocional e também espiritual a entregar, a gente também criou uma escola chamada In the Light. Você falou de iluminado, né? Então, tá aí o nome Na Luz, traduzindo. E a gente já fez uma primeira série chamada Os Filhos da Luz, onde nós terminamos há 3 semanas atrás e já iniciamos uma outra segunda passada, com o nome Mestre de Si Mesmo. Então, também fazendo com que, levando as pessoas a terem essa maestria, né, esse autogoverno, esse domínio de si mesmo, e não ser mais, né, Felipe, tão levado pelas emoções, onde traz tanto sofrimento para a vida de tantas pessoas por desconhecerem na profundidade quem elas são de verdade. Então, eu sou alegre, eu sou feliz pra caramba, acordo todo dia falando, pô, tô tão feliz hoje. Aí hoje até o genro falou assim, pô, mas tá feliz só hoje? Eu falei, não, falei que eu tô feliz hoje, não falei que é só hoje, né? A gente tá feliz todo dia. Então, a gente ter esse ânimo, essa alegria diária, não significa que eu seja perfeito, não significa que eu não tenha problema, não significa que eu não posso passar momentos de sofrimento também, mas se eu fosse colocar um percentual hoje, eu acho que eu não tenho 90% do sofrimento que eu tinha no passado e com os mesmos problemas. Uau! É importante o que você falou, você já deu a deixa para o que eu ia falar. É difícil ter protocolo aqui nas nossas conversas, porque você sempre me traz novidades. Mas é importante a gente dizer que não é que os problemas sumiram, né? É que a forma como a gente encara os problemas é que é diferente. Então, eu sempre trago isso e tenho trazido nessa nova temporada do Wincast para deixar bem claro que a nossa vida não é perfeita. A gente apenas resolve todo dia acordar e olhar o lado bom da moeda, porque o lado ruim vai estar lá também. E antes que eu siga para a pergunta que eu quero te fazer de o que te levou a iniciar a sua jornada de empreendedor, agora você me deixou curioso. Vamos lá, você chamou de escola, qual a diferença da In the Light para Mestre de Si Mesmo? E é escola por quê? Tem alguma faixa etária ou é para todo mundo? A escola, ela é para todo mundo, mas a gente sabe que a busca pelo autoconhecimento, pela sabedoria, é muito raro. Pessoas com menos de 35 é raríssimo, menos de 45 já é raro. Então, inclusive, a minha turma, a maioria tem mais de 40 anos. Então, acho que, segundo estatísticas de outros autores, né, a maioria que começa a realmente desejar saber quem é, o que entender um pouco mais o porquê que
tem tanta ansiedade, por que tem depressão, por que fica com tédio, por que não tem paz, por que vive estressado e levado a um burnout eventualmente. Isso normalmente já vai numa idade um pouco mais madura, que é aí em torno dos 45. Mas a diferença, outra pergunta que você fez, né? Você falou escola in the light, mestre si mesmo. Na verdade, a escola se chama in the light, né? Então, dentro dessa escola in the light, nós vamos fazer várias séries. E nós estamos agora fazendo as séries mais centradas no mundo interior, mais para dentro da gente. Porque depois nós vamos fazer outras séries mais para o lado exterior, que eu chamo de propósito secundário. Né? Para mim, existem dois propósitos. O propósito primário, que é eu saber quem eu sou. Até a gente vai falar, né, um pouco também que eu fui pastor de igreja, fui bispo de igreja, então conheço um pouco da Bíblia. E Jesus, ele dizia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E, na verdade, o que a gente faz, e eu fiz muito isso, até mesmo meus 5 anos atrás, quer dizer, 47 anos, revelando a minha idade, eu busquei muito, apesar de saber disso, apesar de falar disso, eu buscava muito mais o acrescentar do que o reino. O que era o reino? Ele mesmo também disse que é a paz, que é a alegria, que é o amor, que é a abundância, que é a criatividade, a sabedoria, que é a plenitude, que está dentro de nós, está dentro de todo mundo. Tem isso, nós somos filhos do mesmo Criador, e aí cada um pode chamar de um nome, chamamos de Deus aqui, eu sei que você também Sim. concorda, e todos nós temos, mas nem todos nós estamos apercebidos disso, nem todos nós estamos sentindo isso, nem todos nós estamos conectados, vivendo essa explosão, como também Cristo falou, que rios de águas vivas fluem do interior. Então é de dentro para fora, de você poder, como você falou, todos os dias acordar e ver o lado bom. Porque no fundo, aliás, tem até um matemático grego, agora me escapou o nome dele, mas ele dizia que não existia, acho que foi até na época que estava uma decisão se os números iriam ser considerados negativos ou não. E ele era contra considerar número negativo, porque ele falou, não existe nada negativo. O que existe é o inverso, que é completamente diferente. Total. E aí, mas ele foi voto vencido, digamos assim, e permaneceu -1, -2, menos, né, o que for. Então, esse conceito de negativo está, obviamente, extremamente arraigado no mundo, né, nas pessoas, e está tudo certo. Mas, em última instância, digamos assim, não existe nada negativo, porque o Criador não tem nada de negativo, mas aqui no mundo, sim. Aqui onde a gente vive, obviamente, tem, sim, essas coisas para se considerar. Eu vou te pedir para deixar para depois me responder o porquê que você começou a jornada, porque você já me trouxe várias reflexões aqui. Não sei se você viu um vídeo que a minha equipe fez, que ficou maravilhoso no meu aniversário, agora, dia 8 de agosto, e eles usaram o filtro solar do Pedro Bial, que fala que para você não ligar se aos 20 e poucos você não sabe ainda o que você vai ser, porque muitos amigos de 40 ainda não sabem. Então, você deve ter mais dados que eu para dizer que provavelmente na faixa dos 45 mais é que as pessoas vão buscar isso, e eu acredito que sim, mas eu vou deixar também um desafio aqui, porque eu não tenho como eu conversar com o Anderson sem lembrar do primeiro projeto lá atrás, que a gente trabalhou junto, que você montou, do Drugs No Way, de querer ajudar adolescentes, e que nós fomos impedidos pelo sistema, e tudo bem, porque eu ainda acredito, eu concordo com você que vai ser difícil hoje um adolescente te procurar pedindo isso. Só que uma das coisas que eu aprendi, principalmente no digital, é que você entrega o que eles... Você oferece o que eles querem e entrega o que eles precisam.
Então, um desafio, eu me ponho aqui junto contigo nesse desafio para colaborar na In The Light o que os adolescentes querem, que se a gente ofertar isso, eles vão vir e vão receber muito mais que isso, vão receber também porque uma coisa que ficou claro para mim, eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, mas as pessoas perguntam, olha, as coisas deram certo como empreendedor, porque você estudou nas melhores universidades. Eu falo, é um conjunto, mas duas coisas eu defino que me ajudaram bastante. A minha trajetória dos 3 aos 23 anos no esporte. Por quê? Porque o esporte, ele te ensina a perder, e empreender não é só sobre ganhar. O esporte te ensina a trabalhar em equipe. O esporte te ensina que você só vai ser vencedor se você fizer com que cada membro do seu time seja o seu real poder, tenha o seu real poder, esteja na sua máxima potência para o time ser um time campeão. Então, geralmente, eu sempre fui capitão dos times que eu passei, eu acho que a função do capitão é muito mais fazer com que os outros acessem sua potência máxima, para que o time possa vencer. Porque sozinho não adianta o capitão ser o melhor do time apenas e não desenvolver os outros, porque ele não vai vencer. Agora, a segunda coisa, e eu já te falei isso, que me ajudou muito, foi um outro presente de Deus, da minha madrinha ter sido uma das mulheres que trouxe a PNL, que levou, né, nós estamos nos Estados Unidos, a PNL para o Rio de Janeiro. Então, com 10 anos, por eu ser muito grande, eu participei de uma imersão sexta, sábado e domingo só com executivos. Então, eu aprendi técnicas de programação neurolinguística que eu pude usar na minha vida toda. E eu sei que você domina isso também. Então, por mais que eu não veja crianças, adolescentes procurando se conhecer melhor, se a gente encontrar o que nós vamos oferecer para chamar a atenção delas e no entregável fazer com que esses seres humanos se conheçam bem antes dos 45, pode mudar toda uma trajetória, entendeu? Só que é um desafio, porque hoje em dia, então, no mundo que a gente vive, como fazer essas crianças pararem para ouvir pessoas mais velhas, entendeu? Mas é um desafio que eu estou nessa contigo. Sei da tua jornada e me ponho à disposição assim. O que nós conseguiríamos oferecer estrategicamente? Vou tentar trazer na prática. As pessoas querem um abdômen tanquinho. O que você entrega? Abdominal e o exercício. Alimentação e tantas outras coisas. Mas ninguém acorda querendo comer salada. Ninguém acorda querendo fazer 5 séries de abdominal. Ninguém acorda querendo fazer aeróbico. A não ser quem, como você, já botou isso como hábito, a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que você oferece é a barriga sarada. Mas o que você entrega é muito mais que isso. Então, mantém essa faixa etária, mas vamos pensar juntos o que a gente poderia oferecer, porque o conhecimento é o mesmo. Só que a vantagem é de 30 anos, entendeu? Então, se você faz uma criança de 10 ou um adolescente de 15 se conhecer, Meu Deus, a vida dele é totalmente diferente, entendeu? eu concordo plenamente com você. Acho que esse é um dos maiores desafios de todos aqueles que amam a educação, que entendem, enxergam que só a educação pode transformar uma sociedade, uma comunidade, uma nação. Isso, claro, se nós conseguirmos, desde a infância, e com a linguagem da infância, claro, de modo lúdico, de modo divertido para essa idade, para os adolescentes. Será que eu e você vamos ter que fazer dancinha? Talvez, né? Vamos ver. Mas para cada idade, para cada faixa etária, óbvio, tem uma linguagem, e se nós soubermos como levar esse entendimento para que dentro daquilo que eles conseguem assimilar, isso muda tudo. Porque, por exemplo, a maioria dos jovens, sobretudo no Brasil, não tem a figura paterna. Então, se for numa comunidade carente, então, é coisa de 90%. Se você
A gente sabe Eu não que sabia esses números. se a gente for num presídio onde existe o Dia dos Pais, por exemplo, não tem quase ninguém. Mas o Dia das Mães é lotado. Então, essa falta de figura paterna gerou um vácuo, né, nos jovens, muitos jovens, onde entrou o que ali dentro? Eu sou abandonado, eu sou rejeitado, eu sou desprezado, eu não sou amado. E aí, isso cria um espaço para quê? Para uma ideia totalmente fora da realidade, da verdade, entre na cabeça desses jovens. Então, que ideia que vai entrar? Eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou amado, eu não sou ninguém, nem pai eu tenho. Podem até começar a questionar o Criador, né? Questionar até Deus, como é que Deus fez isso na minha vida? Então, muitos desses jovens já partem ali desde a infância com um déficit de ânimo, de gás, de força, totalmente diferente do que você falou até, que com 10 anos de idade você já estava imerso a um estudo sobre PNL, que justamente traz o governo, né, da mente para você ir sempre para o lado positivo e buscar o seu melhor potencial. Você imagina se o que você aprendeu, por exemplo, fosse ensinado para todas as crianças, vamos chamar, dessa idade, 10 anos. Meu Deus, se houvesse essa educação de inteligência emocional nas escolas, de inteligência espiritual nas escolas, onde elas soubessem que elas são mais alta criação, que elas são amadas, que elas são importantes, a despeito do que elas possam estar vivendo, morando, a condição social que ela tenha, porque tudo isso vai contra, né? Deixa eu te fazer uma provocação. Assim, sem dúvida nenhuma, eu acredito que mais na baixa renda o problema seja ainda maior. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se a gente monta um programa, ele tem que se estender e, de alguma maneira, conseguir chegar até essas pessoas. Mas uma vez falaram para mim, Anderson, já que rasga o script e vamos seguir no que o nosso coração está mandando, uma vez eu estava numa conversa de pais do nosso ciclo e a conversa foi assim, poxa, essa geração é uma geração de jovens fracos, é uma geração de jovens poucos determinados, é uma geração de jovens que tem cabeça fraca, é uma geração... E aí eu estava quieto, aí me perguntaram, você concorda, Felipe? E no meu perfil desafiador, eu falei, não, eu discordo. Ele falou, como assim discorda? Não, eu acho que essa é uma geração de pais fracos. Porque, na verdade, esses jovens foram criados... Quando a gente vai no limiar de quem não teve um pai, é diferente. Mas eu queria dar um passo anterior e reconhecer as nossas falhas, assim, dentro do nosso ciclo. Porque se hoje a gente vê filhos, entre aspas, fracos, não é... Eles não são a causa está nos pais. Então, eu acho que também tem um desafio para nós tentarmos ajudar esse movimento como um todo, entendeu? Então, mas fica esse desafio, senão a gente ficaria aqui também 3 horas, mas eu já me coloco à disposição para pensar contigo de que maneira, porque a parte boa é que se a gente iluminar, achar o real poder ou propósito de alguém aos 45, ele tem mais da metade da vida ainda para fazer. Mas também, se a gente puder, em algum momento, tocar pessoas de 10, 12, 15, 18, eles têm a vida inteira. Bora então, montar uma escola, então, e começar a aplicar essas verdades. Eu acredito muito. Eu já tenho um investimento na Alfeduc, sendo bem sincero, não foi para frente até por falta de foco meu. A Win8 cresceu muito, mas a nossa ideia era trazer esse conhecimento de não só de finanças, marketing, tudo isso, mas de espiritualidade, de autoconhecimento, de programação neurolinguística para esses jovens. Então, check, temos um desafio. Voltando aqui para
para essa jornada sua de empreendedor, o que te fez iniciar essa jornada? Eu sempre tive, desde pequeno, eu lembro dos meus 8 anos de idade, Felipe, que eu ia para a rua, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para vender picolé. Né? Tinha pequenas fábricas de picolé, a gente ia lá, comprava por um preço X e vendia por um preço maior. Então eu colocava numa caixa de isopor e ia vender picolé na rua. Outros momentos... Com quantos anos? 8, 9 anos de idade. Em outros momentos, que era a fase da bolinha de gude, eu também ia buscar bolinhas de gude mais bonitas, né? A gente chamava de bolão, né? Bolão. Eu lembro. Lembra? E aí eu comprava mais barato aqueles bolão e vendia também. No outro momento, provavelmente em férias, né, a gente soltava pipa. Lá no Rio é cafifa, não sei se... Pipa também, no Rio é pipa, mas em São Gonçalo, Niterói, é cafifa. Então, dos mais diversos tipos, né, peão, morcego, raia, baratinha. Então eu produzia tudo isso junto com outros colegas e a gente vendia depois de produzido essas cafifas, pipas, né? Então, eu inconscientemente, eu sempre tive um viés empreendedor e sempre desejei ter o meu próprio negócio. E quando eu tive o meu primeiro emprego assim importante, né? Que foi quando eu cheguei em São Paulo, eu morava no Rio, em São Gonçalo, me mudei para São Paulo com cerca de 20, 21 anos. Eu estava estudando na faculdade, entrei numa multinacional, já num cargo de liderança, eu já liderava 30 pessoas com 21 anos de idade, e passados 5 anos, eu já ficava olhando várias oportunidades dentro da própria empresa de montar um negócio. Aí eu pensei, vou montar uma empresa de limpeza. E eu via, né, a empresa de limpeza que existia, eu achava que não estava contento para o nível de uma indústria farmacêutica, aí fiz todo um projeto, fiz um business plan, eu nem sei se chamava business plan na época, apresentei para o meu gerente, e ele gostou, falou, você quer mesmo? Se quiser, eu te dou oportunidade. Aí eu fui conversar em casa e também com o meu superior direto, e me colocaram muitos medos, aqueles medos que todo mundo, né, vive, eu acho que é normal. E se der errado? E se você não der conta? E se as pessoas que você contratar não forem boas? E se o teu serviço? E se... Eu coloquei na gaveta, vou trocar o certo pelo incerto? Não, agora não. Aí, jovem, né, cheio de sonhos, e ganhava um salário razoável para mim na época, e aí eu engavetei. Passados mais aí 1 ano, quase 2 anos, eu estava numa outra fase também de vida pessoal, melhor, e aí apareceu de novo uma oportunidade para empreender, e aí a gente agarrou aquela oportunidade, né? Legal, pega esse gancho, e aí... Só que agora eu quero que você olhe a tua jornada como um todo, porque eu sei que são vários Anderson, entendeu? Não é só o empreendedor. Se você pudesse compartilhar com quem está nos assistindo 2 ou 3 aprendizados que realmente são emblemáticos para você nessa tua longa jornada de sucesso, né? Acho que é uma coisa muito importante, tem muitas coisas, você falar 2 é limitar demais, né, Felipe? Isso não vale. Mas, assim, primeiro é que você deve seguir o seu sonho. É preciso ter um sonho. Eu até fiz muitas palestras disso em escolas do Estado, até o ano passado. Fiz muita palestra para que os jovens do ensino médio, né, eles pudessem ser despertados para terem sonhos. Porque se eu não tiver um sonho, eu não tenho nada. Ou eu vou viver debaixo do sonho de outras pessoas. Então... Olha o chamado dos jovens voltando aí. Ó. Exatamente. Então, acho que a primeira coisa é ter o sonho. A segunda coisa é você acreditar no sonho. Porque você ter o sonho
é muito bonito, mas também se ficar no sonho, você vai ficar só sonhando e não vai viver essa realidade. Tem que fazer com que esse sonho se transforme em realidade. Então, para isso, é preciso acreditar. E a questão de acreditar, ela às vezes é muito difícil, porque nós muitas vezes estamos cercados de pessoas, isso aconteceu comigo, né? Que às vezes não acreditam no seu próprio sonho. Eu tinha minha mãe, que sempre acreditou muito em mim, mas eu lembro de outras amizades, pessoas e mesmo colegas que a gente cresceu junto, que não compartilhava do mesmo sonho, achava tudo isso uma loucura, né? Uma coisa muito difícil. Pô, olha você mora aqui em São Gonçalo, né? Do lado da favela aqui né, do Maribondo, aqui do Gradino e tal. Como é que você vai viver? Viu o filme do Claudinho Bochecha. Ah, é? Não. Lançou no Netflix. Toda a história é ali em São Gonçalo, São Gonçalo? Né? Porque eles cresceram Tá em São vendo Gonçalo. como tem gente de sucesso em São Gonçalo? Então, o ambiente é muito importante, né? A gente muitas vezes precisa mesmo sair do ambiente. Foi até inconsciente, né? Um tio meu, que eu sempre, um tio, né? Gostei muito. Eles moravam já em São Paulo, e aí me convidaram a morar com eles até eu me estabelecer em São Paulo, estudar em São Paulo. Eu estava saindo da carreira de oficial do Exército brasileiro, e eu aceitei a ideia e fui, quer dizer, mudou totalmente de ambiente, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, talvez inconsciente para você, mas eu hoje tenho mais de 240 mentorados, e se tem um padrão que é bem claro para mim, é que em vários momentos mentores mudaram a vida dessas pessoas. Então, não tem outra saída. É sempre assim, ó, nesse momento um antigo chefe me estimulou, ou meu pai me estimulou, ou um tio me chamou para morar lá. Alguém fez você acreditar em você. Então, para mim é claro, e é uma tarefa minha de vida, assim, fazer as pessoas acreditar no real poder delas, porque não é fácil. Eu não vou dizer impossível, mas na minha experiência, o real poder, ele dificilmente é acessado sozinho. Você precisa de pessoas, porque todos nós temos a síndrome do impostor, todos nós duvidamos muitas vezes, e todos nós somos cercados de pessoas, não por mal, talvez por querer que a gente fique junto com elas, que nos limitam. Só que o que muda, quando eu vejo padrões de pessoas de sucesso e eu pergunto a história, eu fico só de olho no momento que elas vão me falar a entrada, nem que seja, e às vezes é engraçado, são pessoas que entram na sua vida e depois desaparecem, mas elas entraram para fazer aquela mudança que você precisava, e normalmente a mudança é te mostrar quem você é. Porque é difícil você me contar assim, não. Chegou uma pessoa que montou a empresa para mim, trabalhou para mim e me deixou rico. Não, essa história não existe. Chegou a pessoa que me fez eu enxergar quem eu era, me tirou do ambiente que não era um ambiente de prosperidade, me levou para morar junto ou para trabalhar para um outro ambiente e abriu as portas. Então, a importância, primeiro, da gente estar aberto a todo momento, porque isso não é assim, fez contigo. Se você olhar, é contínuo. Provavelmente, a cada ano, a cada 3 anos, alguém entrou na sua vida e mudou uma forma de você pensar, fez você enxergar de novo, porque nós somos um pêndulo, que quando deixa de botar energia, ele volta para o momento estático dele. E qual é o momento estático? É o momento onde a gente duvida da nossa capacidade, onde a gente não acredita no nosso potencial. Ah, então você só vai saber quem você é se o outro te contar. Não, é que muitas das vezes a gente precisa de um viés de confirmação. Eu aproveito esse momento, Anderson, para te agradecer, porque todos nós temos nossas dúvidas na jornada. E sem você saber, ou talvez sabendo porque você é uma pessoa iluminada, em todos os momentos que eu tenho alguma dúvida, do nada surge uma mensagem no meu WhatsApp, cara, você é isso, segue seu caminho, tal. Então, assim, ter essas pessoas que são estratégicas na sua vida muda seu jogo. Porque não é o Anderson, o Felipe esquece. Pô, o Anderson tem 1 milhão de dúvidas, o Felipe tem 1.500.000 dúvidas, entendeu? Só que sempre é um evento de um
pai adotivo, de um tio, de um padrinho, de um chefe, de um amigo, de alguém que naquele momento... E por que eu estou te falando isso? Porque a gente acredita muito em Deus, eu acho que Deus vai nos mostrando sinais. Eu começo um novo setênio com uma nova missão. Ouvi até falar que o 7º setênio é o setênio mais importante da nossa vida, tal, então nós estamos vivendo ele. E essa missão de ser esse transformador para as pessoas, de realmente mostrar para elas quem elas são. Uma coisa é você desejar, outra coisa é você receber 1, 2, 10, 20, 30 feedbacks de tipo assim, deixa eu te explicar, você até me ajudou no negócio. Cara, mas você me fez enxergar quem eu era, você me fez enxergar que era possível para mim. Então, você trouxe uma coisa que eu acredito muito, é honrar, ser grato pelas pessoas que em momentos da nossa vida chegaram. Só que a melhor maneira da gente honrar essas pessoas é nós sermos isso na vida de outras pessoas. Se pudermos ser das pessoas que nos ajudaram, a vida gira. Isso é uma chance que não é tão comum, mas às vezes aparece. Não é comum, mas acontece muito, né? Às vezes você pode retribuir para aquela pessoa que te ajudou. Eu tive um exemplo essa semana de uma pessoa que chegou aqui com mentorado que queria trazê-lo para a mentoria. E, para ser muito franco, eu hoje restringo muito receber pessoas que não estão preparadas para a mentoria, até para honrar meu tempo. E eu já sabia que essa pessoa não era a favor de mentoria. Mas por que você recebeu, Felipe? Porque lá em 2017, quando eu cheguei em Orlando, esse mesmo mentorado me apresentou essa pessoa, eu precisava de um contato, porque eu tinha comprado uma Ferrari, e esse cara abriu as portas do mercado para mim. Ou seja, 7 anos depois, a vida me devolveu a chance de retribuir para ele. E o mais engraçado não foi isso. Eu falei para ele, olha, fica tranquilo, eu não estou querendo te vender mentoria, então assim, eu estou aqui para retribuir, não precisava, então eu falei, não, beleza. Mas o mais interessante é que no final de 2 horas, ele saiu e não falou para mim, não, falou para o meu mentorado assim, puxa vida, esse cara em 2 horas me mostrou quem eu sou, que eu estou com 60 anos e não está me enxergando, entendeu? Poxa, ele entrou aqui assim, porque eu sou muito bom, porque eu sou melhor que todo mundo, porque eu nunca participaria de nada em grupo, porque as pessoas são idiotas e tal, eu não ligo nem como vai ficar meu filho e minha mulher. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu ia puxando as pessoas, fazendo perguntas, não, porque eu estou investindo em imóvel, por quê? Não, porque eu quero deixar, você quer deixar para o seu filho e para sua esposa? Você não ligava? Né, na verdade eu ligo. Eu falei, na verdade você liga, cara, claro que você liga, só que você chegou aqui, eu digo que todos nós ficamos presos nas nossas matrix. Então, assim, só que algumas pessoas ficam muito trancadas em matrix pequenas, entendeu? E não conseguem ser tudo que elas vieram ser. E, às vezes, o que elas precisam, primeiro, é ser escutado, porque eu dei 2 horas para ele falar, eu não fiquei dizendo, você está errado, vai embora daqui, então não sei o quê. Mas, segundo, que, de uma maneira sutil, sem agredi-las, você só mostrar o lado bom. Porque, assim, ele me mostrou 2 lados, que todos nós temos, né? O lobo bom e o lobo mau. O lado que eu não ligo nem para minha família e o lado que, cara, eu ligo. E aí a única coisa que eu fiz foi botar luz no lado que ele liga. Entendeu? Eu não fiz nada, eu não menti para ele. Eu não falei, você é esse sem você ser. Eu só peguei o holofote e, em vez de eu ficar, lembra que você falou que você não liga? Não, cara, que interessante. Você liga. Então, assim, eu acredito bastante, antes a gente comunga muito disso, que dentro da nossa jornada, quando a gente encontra o nosso real poder, as coisas tomam uma dimensão absurda. Eu sei que, talvez eu vá citar aqui um nome, eu sei que você também já citou, mas é controverso para algumas pessoas. Eu não quero julgar o mérito, mas muito do que o Pablo Marçal fala de você encontrar realmente a sua identidade, de você saber quem você é, faz toda a diferença. Só que a maior parte das pessoas está presa numa matrix que não deixa elas nem enxergarem quem elas são. E sozinho, eu acredito que elas não saem disso. E aí eu queria entrar numa área aqui para te fazer uma outra pergunta. Eu, até com a tua ajuda também, mais uma vez reconhecendo, é claro que eu sempre vou falar de negócios, minha vida foi em negócios, eu estudei em universidades de negócios, mas eu sempre acreditei que negócio era só uma pequena parcela, que tinha muito mais, que tinha uma vida que eu chamo hoje de vida integrativa.
que é você conseguir viver a sua espiritualidade, o seu propósito, a sua mentalidade, mas também cuidar da sua saúde, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu sei das mudanças que você passou, e também não é nada de errado cuidar do negócio. Falando primeiro de mentalidade, como, conhecendo a sua trajetória, eu te vejo como uma pessoa que, primeiro, não tem medo de mudar, segundo, não tem medo de assumir a vulnerabilidade, mas que tem uma capacidade muito acima da média mental de se reinventar. Como você vê isso? Você treina, você também fez treinamentos, você faz treinamentos. Como é que você olha essa tua parte de mentalidade? Isso é uma coisa interessante, né, Felipe? Porque durante 15 anos que eu tive mergulhado dentro da religião evangélica, eu aprendi, né, conheci muitos conceitos de determinadas interpretações bíblicas, e eu ficava intrigado porque eu lia e também repetia, falava de coisas que Cristo disse, tipo, você é a luz do mundo. Ou quando o apóstolo Paulo também escreveu, nós temos a mente de Cristo. Outra que ele falou, você tem direito a uma vida abundante. E eu olhava para a minha própria vida, conhecendo todos esses conceitos, concordando com todos esses conceitos, mas em muitos momentos eu já era empresário, eu fui junto sendo empresário e também tendo essa vida, vamos chamar, religiosa, junto, né? E eu olhava para a minha vida e falava, cara, eu não estou vivendo isso, né? Parece uma fachada, eu estou ansioso pra caramba, eu estou com medo, eu não consigo me relacionar, às vezes, com algumas coisas, algumas pessoas, eu fico deprimido, escondo a depressão para ninguém saber que eu estou deprimido, mas eu estou deprimido, choro sozinho no meu cantinho e tenho que me colocar, sobretudo pela posição, né, hierárquica dentro da organização, tem que me portar como alguém inabalável. Até um dos apóstolos escreveu, né, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes em Deus. Então você fala, cara, eu tenho que ser isso aqui. E isso criava toda uma máscara, né? Criava toda uma persona que não era realidade. E eu comecei a querer entender isso, né? A de verdade mergulhar na raiz de quem eu era de verdade. E quando eu fui buscar esses conhecimentos, claro, precisei de novo de ajuda, e aí eu conheci pessoas já iluminadas, já sábias e que tinham essa clareza maior do que eu, com certeza. E aí eu fui estudar, eu fui fazer treinamentos com essas pessoas, eu fui ler livros, já li mais de 200 livros, trouxe até um para você, muito legal para você ler. E então tudo isso, até hoje eu participo, né, ainda de mentorias nessa parte de espiritualidade, e tudo isso serviu para quê? Para que eu pudesse, de verdade, conhecer, saber, sentir, que para mim a palavra-chave, sentir quem a gente é de verdade. Então, quando a gente bota para fora quem a gente é de verdade, quando a gente conhece esse poder que está dentro de nós, mas essa necessidade de querer ser, essa necessidade de querer mostrar alguém, alguma coisa, essa busca frenética por coisas, por status, por negócio, por dinheiro, por posição sexual, social, que não tem nada de errado, assim, não estou falando que isso é ruim, não estou demonizando isso, que não deve... Não, você tem que ter
tudo isso, porque, de novo, Jesus falou, você é abundante, né? Vida abundante. Então, a abundância já está dentro de nós. É só uma questão de manifestar. Então, quando a gente entende e descobre dentro da gente o como manifestar isso, a jornada para chegar onde a gente quer, seja a promoção que a gente quer, seja o negócio que a gente quer, o crescimento que a gente quer, o bem-estar, a viagem, seja o que você quiser, você vai chegar, porém, muito menos cansado, muito menos estressado, quer dizer, aquela coisa de nadou e morreu na praia, né? Não conseguiu desfrutar da trajetória, do caminho. Então, quando o Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, o eu sou é quem eu também sou, quem você também é, e quem também está nos vendo e ouvindo também é. Quando a gente descobre quem a gente é, o caminho, a verdade, a vida muda. A gente passa a ter prazer na vida, coisa que eu não tinha prazer. Eu ia sair de férias, eu vim de umas férias agora, né? Muito bacana, muito legal. E eu lembro que eu saía de férias com a esposa e eu ficava incomodado por que eu estava ali sem fazer nada de férias e tinha lá atrás uma empresa 1.000.000 por hora, um monte de gente trabalhando, eu me sentia acusado, eu me sentia assim, que não devia estar fazendo aquilo ali, ou seja, eu não sabia viver o momento presente, que você tanto fala com a gente, está presente, está vivendo o agora, e ficava vivendo o quê? O depois, o amanhã, o futuro, e a maioria das pessoas estão assim, sem ter essa consciência, mas elas estão vivendo dessa maneira e não percebe. Enquanto não tiver um mentor, alguém que já esteja vivendo nessa fase, vamos dizer assim, para mostrar, para falar, colocar o holofote neles, né, como você acabou de dizer, quer dizer, você pegou a sua iluminação e colocou na vida da pessoa, a pessoa ela começou a se ver quem ela é de verdade e deve ter saído daqui super feliz, porque o nosso dia a dia, o mundo que a gente vive, as 1.000 obrigações, boletos para pagar, cuidados com isso, com aquilo outro, vai tirando, se a gente permitir, a gente desse lugar de paz, de tranquilidade, de plenitude. Então, nós precisamos... acho que eu até esqueci a pergunta que você fez, mas acho que era essa, né? Você respondeu como manter isso, né? Como fazer... E você trouxe todo o histórico, você já respondeu a próxima, que era os hábitos que você põe na sua vida, e eu vou trazer aqui uma provocação que desde novembro está no meu coração e eu nunca trouxe, porque eu sei que ela é controversa. No Date with Destiny do Tony Robbins, ele faz um dia o exercício que você já deve ter tido acesso dos 8 níveis de consciência. E o 8º nível de consciência, que é o último, poucos seres humanos conseguem, é a iluminação, onde você se conecta com o sagrado, com o divino, se conecta com Deus. E as pessoas que chegam no 8º nível de consciência são pessoas que têm até dons de healing, são pessoas que têm dons de cura, são pessoas que conseguem curar pela energia delas. Então, esse é o 8º nível. E uma coisa que está claro lá, e que você passou por ele e, como você disse, ficou preso um tempo, a religiosidade, que ela é boa dentro de um limite, ela é nível 3 ainda. Ela, muitas das vezes, ela aprisiona e diminui a tua velocidade para subir nos níveis de consciência até o nível onde você tem uma conexão com Deus direta. Vou te dar um exemplo disso aí. Uhum. A interpretação mais comum, né, quando fala, por exemplo, que nós somos pecadores. Uhum. Então, quando a gente cresce entendendo, acreditando, porque uma crença colocaram na gente, que a gente é pecador. Então, nós temos que pedir perdão todos os dias. A gente nunca vai ser alguém pleno, porque se eu sou pecador, eu não posso ser pleno. Mas até a raiz da palavra, ela não é muito entendida, muito pouco conhecida, e mesmo quem conhece, às vezes, não entende profundamente, porque eu não entendia. A raiz dessa palavra é errar o alvo.
Então, qual é o alvo? O alvo é ser como o Criador é. No começo da Bíblia, né, em Gênesis, está escrito, e eu acredito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós nascemos para ser essa expressão desse ser como o Criador é. Mas como é que eu vou ser como o Criador é se eu sou pecador? Então, peraí, há uma ambiguidade, há uma confusão, onde eu acho que eu sou a imagem do Criador, mas ao mesmo tempo eu acho que eu sou um pecador. Então, o que eu sou? Eu fico perdido. E assim caminha a humanidade. As pessoas estão perdidas, não sabem quem elas são, porque foram colocadas tantas crenças que não são verdades, e as pessoas elas vivem debaixo dessas crenças e sempre se colocam aquém de que elas são de verdade. E eu vivia isso também, obviamente. Ainda que empresário, ainda que, né, querendo crescer, dar o melhor para minha família, mas eu tinha vários bloqueios. E esse é um deles. Falando como exemplo dessa tríade, nós já falamos então da mentalidade e falamos de negócio. Eu acredito que tem um terceiro pilar que eu queria que você comentasse, apesar de eu saber que ele já está muito presente na sua vida, que é a saúde. Porque eu não acredito que uma mentalidade forte e um negócio próspero, você sem saúde, a sua vida não está integrada. Como é esse pilar hoje para você de cuidar da sua saúde, de realmente se preocupar com isso? Eu em 2019, no início dessa jornada que eu venho empreendendo, eu estava com 93 quilos. E dali foi quando eu comecei também a me preocupar com a saúde. Antes não se Até preocupava então, na vida? Não, a gente fazia aquele check-up a cada, sei lá, alguns anos, e sabia que tinha uma gordura lá no fígado, e colesterol alto, e vida leva eu, vida deixa me levar, né? Quer dizer, enquanto você não tiver um piripaque, né, um problema no coração, um stroke aí, um AVC, sei lá, você vai levando, né? Sim. Mas naquele momento eu comecei a cuidar, né, da saúde, primeiro com corrida. Eu sempre, desde a época do exército, eu gostava de correr, e depois fazendo também musculação, e aí eu cheguei a 76 quilos, perdi bastante, né? 14, 16 quilos, 17 quilos. E de lá para cá eu tenho mantido esse ritmo de corrida, de academia. Vou fazer agora, aí, mês que vem, quase como é que fala? É um duátlon, né? Não é um triatlo, é um duátlon de corrida e de natação. Então, são 2.000 metros Já nadando. Agora, mês que vem? Mês que vem, final do mês Você que vem. Você está treinando a natação? Estou treinando, dia 29 de setembro. Então, vai ser contigo para a piscina. 2.000 metros de natação, não, é 1.900, se não me engano, e 21 quilômetros, uma meia maratona, né? Aonde então, estou treinando, ser? vai ser na Geórgia. Já eu lembro o lugar. Eu acho que é aquela data que eu não estaria aqui, senão eu ia lá assistir. E vai ser, tem 18 atletas junto com o Duda, né, que a gente vai participar. Legal. Então, eu estou treinando para isso, já vejo uma maratona mais ou menos em março de 2025, e ano que vem, mais para o fim do ano, quiçá um half Ironman. Né, que aí eu vou incluir a bike, né? Uau! Pro ano que vem. Vamos pedalar junto. Então, assim, mas como você falou... Tem um podcast que eu gravei com o Marcos Rocha, depois eu vou botar o link. Ele é fera. Que ele me desafiou a voltar a pedalar. Vou ter que voltar. Ele é fera. Então, assim, eu também concordo com você. Não dá pra gente ter uma espiritualidade boa, né? Um negócio bom na cama de hospital, né? Né, sabe? Se ter negócio, você ter uma mentalidade para cima, para frente, animado, se você não cuida da sua saúde física, né? Porque se você não tiver saúde, você não tem trabalho, você não tem família, você não tem vida, você não tem nada.
Então, eu acredito hoje que saúde é tão importante quanto a espiritualidade. É isso. É um tripé. É entendeu? tão importante quanto a mentalidade. É É andar junto mesmo. Até a gente sabe. Por isso a vida integrativa, né? E você. Eu vi aqui o doutor Afonso falar na palestra dele que 98% das doenças são psicossomáticas. Exatamente. São geradas pela nossa mente. Então, eu tinha uma ideia que era 90%, ele falou 98%, eu falei, caramba, isso tudo. Então, como que eu não vou cuidar da minha espiritualidade, que conecta com a minha mentalidade, que conecta com a minha saúde? Senão, a gente não tem vida plena, né? Anderson, eu sei que nós passamos por vários campos, mas qual a pergunta que eu não te fiz aqui no Wincast que você gostaria que eu tivesse feito? Agora você me pegou, hein? Pensa aí. Qual a pergunta que eu não te fiz ainda, que você gostaria que eu tivesse feito? Só a pergunta. Podia ser assim, quer ser meu sócio? É uma boa brincadeira. Uma pergunta que você não fez. Rapaz, que pergunta que você não me fez, hein? Eu hoje estou tão mergulhado com a espiritualidade, né? Talvez você simplesmente me perguntasse quem é você. Ótimo. Né? Então, Anderson, a gente falou tanto de Deus aqui que Deus acabou de me tocar e trouxe uma pergunta para você. Quem é você? Então, assim, né? Essa é uma pergunta interessante, porque normalmente a gente responde coisas sobre nós, né? Uhum. A gente responde, eu sou o Anderson, eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, eu tenho tal idade, sou filho da Delícia, tal, e a gente coloca um monte de conceitos, conquistas que a gente teve ao longo da nossa vida e a gente acha que a gente é aquilo. Mas na realidade, no fundo, quem a gente é? A resposta, né, que até Cristo coloca, eu sou, para mim, ela é assim, suficiente, ela é o bastante. Teve um profeta, né? Bom, todo mundo conhece Moisés, né? Da Bíblia. E ele relata que quando ele perguntou para Deus quem era Deus, porque ele precisava, para realizar aquele desafio que ele tinha de pedir para o faraó, o rei do Egito na época, liberar o povo hebreu da escravidão, para buscar lá a terra deles prometida, ele tinha que dar um nome de quem é que estava falando para ele fazer isso, quem é que estava mandando ele fazer isso. E ele perguntou, claro, para Deus, quem eu falo que você é para Faraó quando ele me perguntar? E a resposta de Deus foi, diga que eu sou. Aí, obviamente, ele acho que ele respondeu como qualquer um respondeu, não, tudo bem, eu entendi que você é você, mas eu preciso dar um nome, me dá um nome para eu dizer quem é você, porque ele vai querer saber o seu nome. Diga que eu sou. Aí ele ficou mais. Então, é muito do ser, né? É total do ser, né? Então, assim, isso não é nenhuma arrogância, né? Não estou aqui dizendo que eu sou nenhum Deus, nada disso. A gente está uma parte bem pequena de Deus aqui na Terra, mas temos parte dele aqui. Total. Né? Até outro dia eu coloquei um post dizendo, nós não somos uma gota no oceano, nós somos um oceano em uma gota. Então, quando... Vou anotar essa. Quando a gente entende quem a gente é na essência, no ser, isso muda tudo. Porque toda aquela crença
que é colocada na gente ou pelas pessoas que criaram, ou pelo ambiente que a gente viveu, ou pelo sistema, né, educacional, governamental, midiático que a gente vive, que está sempre colocando para baixo as pessoas, que você não pode, que você não consegue, que é muito difícil, que o rico é tudo ladrão, o rico é tudo cafajeste, só quer roubar tudo e todos. Então, todas essas crenças de pobreza, de coitadinho, de vítima, que você precisa de ajuda, que você precisa... Cara, vai tudo embora. Porque a gente passa a se ver como ele é. E então, não enxergar o seu real poder, né? Aí a gente começa a enxergar. Você não enxerga se você não souber disso. Apesar de que a gente vai procurar isso, né? A gente procura ser bem-sucedido, procura fazer melhor, procura faculdades e cursos, etc. E está tudo certo, e tem que procurar mesmo. Se a gente não tiver isso, a gente não vai chegar também. É como se a gente procurasse o resultado e não o caminho. Exato. Eu acho que o caminho as pessoas me perguntam, mas como é que faz para ser bem-sucedido? Encontre o seu real poder. Aí você consegue tudo. É como assim, como é que eu faço para chegar em São Paulo? Eu tenho que encontrar a estrada. E a estrada para a gente chegar nesse sucesso está dentro da gente, está nesse nosso real poder. E tendo esse real poder, estamos chegando próximo do fim, eu vou inverter. Agora eu vou te dar a minha cadeira e vou falar para você. Me faça uma pergunta. Qualquer pergunta que você quiser fazer, qualquer área. Acho que agora fica mais fácil, hein? O que você diria, tendo 3 filhas, né, família, esposa, qual é o conselho mais importante que você enxerga hoje, entendendo que a gente já falou da fraqueza que estão os jovens nos dias de hoje, né? Então, o que você e sua esposa, obviamente juntos, fazem e dariam de conselhos para muitos pais, mães que estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente, para que seus filhos também não sejam fracos, não sejam massa de manobra e, ao contrário, possam também um dia ajudar a despertar pessoas para viverem seus sonhos, seu crescimento e tudo que a gente tem desejado falar. É mais fácil falar para as outras pessoas e não para a gente. Então, eu vou compartilhar aqui uma vulnerabilidade que eu nunca compartilhei. A minha mais nova, a Malu, ela tem déficit de atenção, mas ela tem um nível de inteligência muito alto, o que, claro, é bom, mas, por outro lado, ela tem perfeita consciência do problema que ela tem. Então, várias vezes, a gente tem por hábito tomar banho juntos, ela fala, papai, por que eu tenho isso, pai? Me atrapalha tanto, pai. Por que eu preciso perguntar várias vezes a mesma coisa? Por que eu não consigo decorar a sequência lá para abrir o programa da escola tal? E tem uma coisa que eu falo para ela e que eu deveria falar mais e ter falado mais para minhas 2 outras filhas, que eu diria para esses pais. E desde sempre eu falo para minha filha, e é um segredo nosso, às vezes eu faço brincadeira, olha, não conta para o vovô que você tem superpoder, não. E assim, eu para tentar resolver essa dor dela, eu falo para ela assim, filha, é impressionante como você tem superpoderes. E todos nós temos superpoderes, entendeu? Tem coisas que ela é muito boa, mas ela realmente acredita que ela tem superpoderes. Então é um segredo nosso, e desde pequeno eu falo para ela assim, outro dia ela perguntou de novo, eu falei, olha filha, esse cara tem sucesso, tem TDAH, agora, e esse teu superpoder, né, pai? Esse meu superpoder é uma grande vantagem. Filha. Então, assim, e eu não estou mentindo para ela, porque é como você falou do eu sou. E ela tem os superpoderes dela, como ela tem as super fraquezas dela. E todos nós temos. Então, assim, uma coisa que eu fiz com ela talvez dê um resultado até maior do que com as outras, porque por ela ter um problema,
eu mostrei para ela o que todos nós pais deveríamos estar mostrando o tempo todo, que nossos filhos têm superpoderes. Basta a gente, como pai, não ser mentiroso. Eu nunca vou dizer, eu brinco com ela assim, poxa, mas papai não pode dizer que ele tem um superpoder do cabelo mais bonito, entendeu? Mas eu evidencio os superpoderes dela, que todos nós temos. E aí, hoje, ela não vive no problema dela, ela vive nos superpoderes que ela tem. E como pais, você me pediu esse conselho, quem mais, além de nós, não tem como maior missão escancarar no espelho para os nossos filhos e filhas quais são os superpoderes deles. Então, assim, porque todos nós temos, entendeu? E aí a gente permite, muitas vezes, que o que determina nossos filhos sejam as fraquezas que todos têm, entendeu? O que determina a Maria Luísa não é o TDAH. O que determina a Malu são os superpoderes que desde pequenininha, porque desde a creche a gente percebeu isso e foi diagnosticado, e a gente era chamado na creche, mas no diagnóstico dela deu TDAH com alto QI. Aí o que o pai faz? Supervaloriza o TDAH. Entendeu? Aí você supervaloriza o problema que a sua filha tem, sendo que no mesma folha tem lá QI mais elevado. Então, desde pequeno eu falo assim, filha, você tem umas sacadas que as suas irmãs não tinham nessa idade. E é verdade, eu não estou mentindo para ela. Entendeu? Por quê? Porque a minha tarefa não é esquecer o problema, porque todos nós temos, mas é botar luz nos superpoderes dela. Então, pai, mãe, vocês que estão aí nos escutando, não perca a chance de iluminar os superpoderes que seus filhos têm, ao invés de supervalorizar os problemas que todos nós temos. Irmão, chegamos ao fim. Eu queria só que você deixasse uma palavra, uma frase que resumisse esse podcast, e eu vou apertar o botão mágico aqui e 8 bilhões de pessoas no mundo vão escutar a sua mensagem para a gente encerrar. Vai lá. Acho que a palavra que arde aqui no meu coração é alegria. Uau. Porque quando a gente está entusiasmado, alegre, tudo pode acontecer. Tudo mesmo, né? O problema vira solução. A dificuldade vira oportunidade. A fraqueza vira força. Até o mal vira o bem. Então, descobrir essa alegria interior, eu assim encorajo demais com que todas essas 8 bilhões de pessoas descubra. Eu não falo busca, porque a busca, você só busca o que está fora, mas você descobre, você tira o que está tampado, né? Você tira de cima o que está lá no fundo. Então você tem que descobrir dentro de si mesmo esse poder, um dos grandes poderes que a criança tem demais, isso é para todas as crianças. Que às vezes os adultos esquecem, né? Totalmente. Você pode olhar na África, em lugares de guerra, no meio de tantos escombros, tanta pobreza, tanta necessidade. Se você botar lá um bolinho de plástico e juntar e fazer uma bola e colocar para as crianças, elas vão chutar aquela bola que nem é uma bola de verdade, e tá nem aí, vai brincar, e tá tudo certo. Então, nós temos que voltar um pouco a ter essa alegria de criança, não que a gente tem que ser criança o tempo todo, não, a gente é adulto e tem que fazer muita coisa séria, mas nós não podemos esquecer de ter esse entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro de nós. Então, é botar isso para fora para que você possa ter realmente uma vida abundante, enxergando sempre o lado bom das coisas. Nunca o que falta, mas sempre o que tem. Deixa a sua criança interior mostrar o teu superpoder. Exato. Ainda que você tenha pouco, mas o pouco que você tem vai virar muito. Se você olhar o lado, como você falou da sua filha, o superpoder, o lado bom que tem. Então, desenvolva, né? Descubra, olhe o lado bom, seja alegre.
em cada momento, em cada segundo da sua vida, porque isso é libertador. Gratidão. Você aí, tenho certeza que você saiu impactado. Eu tenho a felicidade de poder tê-lo como meu amigo, então essa conversa que eu tive aqui, eu tenho várias com ele. Só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado, gratidão. Você aí, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para te lembrar, de tempo em tempo, tem mais conversas como essa. Fiquem com Deus.